Olá, seguidores. Esse vídeo aqui vai para aqueles que pensam que Kinea tem apenas fundos tranquilos, aqueles fundos bem seguros, bem high grade. Então, o vídeo de hoje é sobre Copa 11, o Fiago High Yield da Kinea. Nesse episódio aqui, vou comentar com vocês as características desse fundo, qual que é a taxa média dele, qual o nível de risco aqui, fazer alguns comentários sobre os segmentos investidos, sobre a carteira de CRIs em si, também sobre as garantias. Então, bora lá. Aqui é o Thiago PS, do seu canal Fique Esperto. Pois bem, para ver aqui que eu não tô falando que é verdade, quando eu coloquei essa capa aqui com que nem é pagando uns 50% ao mês. Veja aqui o DI atual, aqui no momento que eu estou gravando, é 1,51%. E sendo que esse patamar de distribuição, aqui no caso de novembro, é, aqui ele já apareceu outras vezes aqui no fundo, tá? Apareceu aqui diversas vezes. E esse aqui é um rendimento que deve se repetir quando tivermos meses com mais dias úteis, já que Copa 11 é um fundo com uma alta indexação em CDI. Olha o que já vou comentar aqui para vocês. E então, aqui temos a taxa média do fundo. Agora dá para começar a entender como que Copa 11 consegue gerar um resultado tão forte, né? Estão falando aqui de CDI mais 7,62 para 80% da carteira. Então, até por isso que eu comentei que provavelmente os meses com vários dias úteis, a gente vai ter um rendimento mais forte. Aqui no caso, em agosto aqui tivemos um rendimento bem forte. Agosto é um mês que tem vários dias úteis. Maio também costuma ter muito dia útil. É, aqui em novembro geralmente tem pouco, mas aqui talvez tenha levado em consideração outubro, que teve 23 dias úteis. Esse é um ponto aqui que realmente vocês precisam detalhar melhor para ver como isso questão do resultado. Mas enfim, seguindo aqui, além dessa indexação aqui ao CDI, que é muito alto, CDI mais 7,2, acho que é a maior taxa média que eu já vi aqui na minha vida. Na verdade, até tem o FII de residência lá do Urcão, né? Um CDI mais 10%. Mas no caso é um único CRI. Aqui a gente está falando da taxa média da carteira como um todo, um valor bem elevado. No entanto, temos que lembrar que é bom estar recebendo que CDI mais 7,62. Também é bom lembrar que do outro lado tem um devedor com uma dívida bem pesada, né? Se vamos considerar uma Selic a 13% no final de ciclo de alta, o que já se tornou, parece que até que uma previsão até que bem conservadora, significa aqui que temos devedor com o serviço da dívida acima de 20% ao ano, o que com certeza pesa bastante para quem tiver tomado essa dívida. E em menor proporção, temos aqui também CRAs IPCA, 6% aqui também com uma taxa média muito alta, IPCA mais 12,60. É importante notar também aqui nesse fundo a exposição à LCI, no caso Caixa, né? Isso aqui é um fundo de prazo determinado, então temos que ver se o fundo vai ficar guardando aqui os valores em LCI para depois amortizar tudo de uma vez, ou então se ele vai amortizando aqui aos poucos o fundo. E um detalhe importante aqui com essa questão ser um fundo de prazo determinado é que essa amortização é boa para quem estiver comprando com deságio agora, conseguir recuperar esse deságio adquirido na época de baixa através da amortização, pois vai que o fundo fica negociando com muito deságio, aí você não consegue vender, mas se tem amortização, você recebe o que está no VP, né? Então pode ser uma excelente forma de você receber esse deságio que você comprou. E aqui mais um dado interessante, na cota diária da Kinea, eles estão aqui estimando uma rentabilidade de CDI mais 10,64%, já líquido daqui de imposto, de imposto não, da taxa de administração aqui do fundo. Isso considerando já considerando aquela parcela em LCI, em caixa do fundo. Caso contrário, teremos aqui, de forma líquida de taxas, CDI mais 13,35,
o que é muita coisa, né? Ainda mais que o fundo possui uma taxa de prestação de 2%. Isso aqui é já depois dessas taxas. É, agora aqui estudando a carteira de crédito de Copa 11, primeiro vou verificar aqui os segmentos investidos e por aqui temos o segmento mais representativo, é o de bioenergia, ou seja, o segmento sucroalcooleiro, que vem até que enfrentando muitíssimo bem essa crise que o agro vem passando atualmente. E, inclusive, até hoje me recordo de um único CRA desse segmento que deu problema. No caso, foi a usina Ester, lá no Fiagro da XP. Já. Então, esse aqui é um ponto positivo, ter exposição ao segmento. Já que o segundo segmento inspira mais cuidados, né? Pois aqui a distribuição de insumos, isso aqui é o mesmo que revenda. Temos aqui 23,6% nesse segmento, que começou a dar bastante problema recentemente por conta da crise dos clientes deles, no caso, os produtores rurais. E no momento que eu estou gravando, essa crise ainda não foi dissipada, né? E então ainda temos aqui um risco nesse segmento ainda. E por falar em produtores rurais, o fundo não possui exposição a eles, algo raro em fiagros, né? Ok? Contudo, o que mais me preocupa aqui em Copa 11 é a concentração da carteira, algo que limita bastante um aporte aqui em Copa 11, né? Temos aqui esse devedor Monte Carlo, que tem uma exposição de quase mais, que se tem aqui um de baixo também, juntar vai dar uns 20% do patrimônio. No entanto, é, isso aqui é muita coisa. Temos que também esse Salto Botelho com uns 15%, esse Bahia Etanol aqui também dá uns 8 quase 9% aqui também. Então tem muito pouquíssimos devedores aqui, né? Esse outro CEDA aqui com quase 10%. Temos também aqui um FDIC representando 20% do PL. No entanto, aqui dentro há outros diversos créditos, né? De forma que parte dessa concentração é minimizada. Então, não é toda essa concentração aqui. E sobre os CRIs em si, atualmente temos o CRA Superfrio, que se encontra em waiver. Aqui no caso, waiver em desenquadramento de algumas métricas financeiras, não é o waiver de financeiro em si, o waiver de deixar de pagar por enquanto. Sendo que isso aqui é um devedor que também se encontra lá no Fiagro High Grade da Quiné. No entanto, por lá é uma série mais sênior e aqui no caso é uma série mais subordinada. Pois lá não me recordo de KNCA 11 ter algum CRA um CRA com uma taxa assim tão elevada. E falei em detalhes desse devedor aqui no vídeo que eu fiz bem recentemente sobre KNCA 11. Mas já adiantando umas coisas, parece que esse CRA aqui, esse devedor, ele realmente está com os problemas bem complicados. Está lá devendo, está com problemas com o fisco, também está com dívidas trabalhistas. Então, é desligar o alerta vermelho. Apesar de que, contudo, ele possui garantias reais, o que ajuda a dar uma minimizada aqui. Garantias de imóveis e também seção fiduciária de aluguéis com inquilinos. Então, caso dê algum problema, o fundo passa a receber já diretamente desses inquilinos, não da Superfrio em si. No entanto, se vier uma recuperação judicial aqui, é certeza de dar dor de cabeça, né? Agora, com relação aos demais CRAs. Por aqui, fiquei impressionado com os ativos possuem garantias fortes, como nas fiduciárias, seção fiduciária. Pela taxa média do fundo, eu estava até com receio de que Copa 11 sair mal nesse quesito, mas até que saiu muito bem aqui, muito melhor do que vários outros fiagos que temos por aí. Então, concluindo, acho que Copa 11 com certeza não é um fundo para se ter em alta porcentagem na carteira, mas se for uma carteira bem diversificada e a pessoa tiver o perfil para ativos de mais risco, é, entender bastante garantias, fazer um acompanhamento bem de perto, dá para sim ter uma posição aqui nesse fundo de forma mais controlada.
Então foi isso. Essa aqui é a minha opinião, então. Espero ter curtido. Deixe seu like. Lembre-se de se inscrever aqui no canal, compartilhar o conteúdo e que nada aqui deve ser considerado como recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.